Bom, pessoal, hoje é a última aula, tá? Da preparação da UBI que eu vou dar. O Paulo Miranda vai continuar as outras aulas, as aulas vão ser, as próximas aulas, 2, 3 aulas vão ser de assuntos bem específicos. E as demais semanas ele vai trabalhar com questões, ele vai passar contas e vai resolver, sabe? Então, é uma boa experiência para vocês também praticarem um pouco mais, tipo assim, não trabalharem em cima de questões de assuntos, né? Mas é importante que quem não respondeu as questões dos contas até agora, né, resolva, né? Algumas questões ficaram no caminho, não conseguiram resolver, enfim, é isso. E, bom, hoje a gente vai falar sobre um problema muito famoso da computação, muito famoso, que é o problema do caixeiro viajante, certo? Bom, o que é que consiste o problema do caixeiro viajante? O caixeiro viajante ele é um problema onde se busca minimizar. Você quer encontrar dentro do teu gráfico um caminho, tá? Um caminho onde você saia de um determinado vértice e percorra todos eles sem repetir vértice. Ou seja, se você, nesse grafo exemplo aqui, se você partir é, e do 1 para o 2, do 2 para o 3, você não pode, por exemplo, ir do 3 para o 4 e depois voltar para o 2. Isso não pode. Tá? Você não pode repetir vértices. Aí existem algumas variações, né, pequenas variações, que não interferem tanto, que é justamente você utilizar o, o inicial, é como se fosse o estado inicial e o estado final fosse sempre o mesmo vértice, ou seja, vai começar desse vértice, por exemplo, do vértice 1, vai percorrer todos os vértices e vai voltar para esse cara. E aí, qual o objetivo desse caminho, né? Você quer que esse caminho que você encontrou tenha custo mínimo, custo acumulado, ou seja, o somatório dos custos das arestas que eu percorri seja mínimo, certo? E aqui eu estou considerando um grafo simples, ou seja, não tem aresta múltipla e também estou considerando um grafo não direcionado. Né? Então, é como se fosse imaginando uma aplicação real, né? Se fosse uma rua de mão dupla. Né? Então, então vamos lá. Então, esse problema ele é um problema difícil na computação, determinar esse cara, certo? Ele não é algo simples, certo? Não existe um algoritmo que seja eficiente para ele. Eficiente no sentido de polinomial, não existe, você não consegue garantir a solução ótima gerando um algoritmo polinomial. E aqui a gente vai aprender a como projetar um algoritmo que não é polinomial, mas que quando o número de versos for baixo, tá? Vai passar, certo? Sem nenhum problema. Tá? Então, por exemplo, eu tenho esse grafo aqui, certo? Eu quero sair do vértice zero, percorrer todos os outros, certo? Então, saio do vértice zero e quero encontrar um caminho, tá? Um caminho que, que partindo do vértice zero passa todos os vértices e gere um caminho mínimo, certo? Gera um custo mínimo, por assim dizer. Tá? E aí entra a nossa programação dinâmica, certo? A programação dinâmica é uma, como é que eu posso dizer? É uma boa ferramenta. Por quê? Porque mesmo você gerando todas as combinações, você pode. A ideia desse algoritmo é gerar todas as combinações, né? Só que pode ser que algum caso ele já tenha sido tratado, né? E aí você não precisa recalcular. E aí você só gera a solução. Então,
Geralmente, quando essas questões de caixeiro viajante, o N é muito baixo, né? Realmente o N gira entre 15 e 20, né? É algo bem, é um valor bem baixo e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu vou considerar o N sendo 17, certo? Eu vou ter um N e um M e vou ter custos U, V e W. Tá? Vou receber custos não, né? A gente vai usar para receber as arestas. Vai receber o N e o M e vai receber as M arestas do nosso grafo. A gente pode representar com uma lista de arestas, uma lista de adjacências, quer dizer. Eu só ajeitar lá por causa que não é um vetor de inteiras, não é um vetor de par por causa que as nossas arestas possuem peso. Preciso disso, mas facilmente reparável. Não é um int, é um par de int. Bom, e aí a gente vai chamar uma função recursiva que resolve o problema. Só que a gente precisa de alguma ferramenta com que a gente identifique quais são os versos quais foram os versos que eu já percorri, né? Que eu não posso passar pelo mesmo verso duas vezes. Né? Então, eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar fazer operações de bit. Eu vou representar um número por um inteiro. Ou seja, imagine que o n seja 3, por exemplo, e aí eu vou representar como os bits menos significativos esses caras. E aí, quando eu inserir um verso na solução, eu troco o 0 pelo 1. Né? Vamos considerar 4, que fica mais interessante. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar o verso, a cidade 3 na solução, então eu troco esse cara aqui por 1. Tá? Eu seto aquele bit. E assim por diante, eu vou setando os bits. Tá? Até que chegar que todos os bits sejam significativos. E esse número é exatamente 2 elevado a n, certo? Lembrando que 2 elevado a n pode ser visto dessa forma, certo? Menos 1, por exemplo, 4. 2 elevado a 4 é 16. 16 menos 1, 15. Que é justamente esse valor aqui, né? 8 mais 7. 15, tá? Quando isso aqui for satisfeito, significa que eu já percorri todas as cidades e aí eu posso parar. Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma função solver. Eu vou fazer aqui embaixo. Solver. Que vai receber o que a gente chama de máscara, certo? A máscara que vai salvar esse conjunto de vértices que já foram selecionados, certo? E vou colocar o int i, que vai simbolizar int u, certo? Vai simbolizar o último verso inserido na solução, certo? Eu vou ter a máscara, vou ter o último verso que foi inserido na solução. Bem? Então, como é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é verificar se a máscara ela é igual a 1 a 2 elevado a n menos 1. E se isso acontecer, como eu já tinha dito, já percorri todos os vértices, e a solução aqui é simplesmente retornar zero. Porque não tem mais
cidade para percorrer, consequentemente não tem mais arestas para serem percorridas. Certo? Vamos lá. E agora a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai analisar para qual vértice eu devo ir. Partindo do vértice U, para qual vértice eu devo ir. Tendo essa configuração inicial de máscara, né? Obviamente. Então, eu vou percorrer todos os adjacentes de U. A gente vê vizinho de U e... Tá? E aí a gente tem que ter um cuidado aqui, só que a gente tem um first, um second, né? O vértice é o primeiro e o W é o segundo. Estou só pegando as informações de quais vértices são adjacentes de U, certo? E qual o peso, tá? Dessas arestas. Né? E aí, eu vou só definir um valor infinito aqui. Só para a gente ter uma noção. Então, para todo vértice, eu vou verificar se ele não foi inserido na solução. Para mim verificar isso, é verificar se aquele bit referente àquela posição já foi setado ou não. Então, para fazer isso, eu verifico da seguinte forma: eu faço máscara end shift para a esquerda V, ou seja, eu faço shift de V vezes, certo? Eu vou até a posição bit específica do V e faço uma end. Tá? Se isso aqui retornar 0, quando eu inverter aqui, ele vai ser 1 e vai entrar dentro desse if. Se for 1, ele vai dar 1, negado vai dar 0. Então, tá tudo certo por enquanto, né? Então, faço isso. E aí eu questiono, eu faço a seguinte coisa. Eu vou pegar a menor resposta. Ou seja, qual o menor caminho para mim? Eu vou iniciar o resultado como infinito, sabe? O resultado ele vai receber um menor entre o resultado que eu tenho, o melhor resultado até agora, e eu chamar o solver, setando o bit, né? Aqui eu seto. Faço máscara, or. Só lembrando que se você não está entendendo muito bem essas operações de bit, é importante que vocês relembrem operações de bits, a aula de operações de bits que a gente já fez. Tá? A gente faz uma OR e a gente seta a posição V correspondente e passa o V, significando que o V foi o último vértice a ser inserido na solução. E aí eu somo com W, tá? Que é justamente o custo da aresta. Tá? Por fim, eu retorno o resto. Se você observar, isso aqui pode ser que exista, por exemplo, deixa eu pensar aqui na minha... Pode ser que exista várias formas eu fazer isso, por exemplo. Eu posso ir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e aí faltar só esse vértice assim inserido na solução. Ou posso fazer dessa forma, né? E aqui da mesma forma também. Então pode ser que exista sobreposição de subproblemas. E aí é que entra a programação dinâmica. A gente vai justamente criar um APD que armazene esses valores que já foram calculados. Então, a primeira dimensão
2 elevado a max n, certo? Por isso que o n não pode ser muito grande, porque se for muito grande, a gente tem esse problema, certo? A gente só consegue fazer isso porque esse n é baixo, certo? E, segundo o valor, justamente max n. Então, a resposta ela vai ser a PD, máscara I, máscara U, certo? Vai receber o resultado e a gente vai retornar o resultado da máscara. E aí a gente vai utilizar o recurso da PD, né? Se o valor já foi calculado, a gente não precisa calcular. A lógica de programação dinâmica. Então, se esse cara aqui for diferente de menos 1, a gente retorna zero. Né? Ou retorna a PD, na verdade. Retorna zero não. Retornar o valor que já foi calculado. Né? A gente não precisa mais calcular isso aqui se for diferente de menos 1. Só lembrar de fazer o set PD menos 1 size of PD. E aqui a gente vai chamar o solver, certo? Para calcular o custo desse menor caminho, onde a gente vai iniciar sempre do vértice zero, certo? Então vou passar esses parâmetros, que é um patrocinado a zero, ou seja, eu estou setando o bit zero e estou dizendo que eu estou o último vértice inserido na solução foi o zero, que é justamente o inicial. Então, pelo fato de eu ter feito isso aqui, significa que esse bit já foi setado e não vai ser mais inserido na solução por causa desse if aqui, né? If aqui garante. Então, é isso. A solução. Eu vou só pegar o exemplo que eu fiz aqui já, para não precisar copiar, fazer na mão de novo, né? Repare que a máscara ela pode ser utilizada de várias formas. Né? Então, e é um recurso bastante útil, né? Porque o booleano ele só representa um bit, né? Só vai representar verdadeiro ou falso, mas o inteiro pode representar diversos verdadeiro ou falso, pertence e não pertence. Bem, 22, tá? O custo é 22. Vamos só olhar aqui a figura. E é justamente 22. Vai ser justamente esse custo aqui, ó. Vai ser 3, 4, 7, 12, 19, 22, tá? Vamos tentar ir por outro caminho. Pode ir aqui e aqui, só que é muito custoso, né? Vamos por aqui. 3, 8, 11, 18, 23. Né? Então, não compensa. Se eu for aqui, né? 3, 7, 10, 15, 19, 24. Também não compensa. Aqui que não vai compensar mesmo. Né? Porque só essas duas arestas aqui vai ser 19. Né? Então, ok. Ele retornou a resposta do caixeiro viajante. Só que a gente tem que se atentar que essa solução é bastante limitada pelo valor de n. Tá? E aí eu quis trazer um exemplo não mais do NEPS, eu trazer um do URI. Certo? Esse exemplo ele é bem clássico. Né? Quem estiver assistindo aí no repositório pode parar, ler o problema, certo? Chama com baixa lenda. Então, o que é esse problema? Ele vai dar coordenadas, certo? Inicialmente ele vai dar uma coordenada da casa de João e n coordenadas que vão ser n pontos de focos de mosquito da dengue. Então, ele quer saber justamente qual o menor caminho saindo de
da casa dele, percorrendo todos os focos e voltando para a casa dele. Certo? Ele precisa voltar para a casa dele. Então é uma simples aplicação, certo? O caixeiro viajante. E a gente se atenta que o N, que é o número de focos, tá? Ele é menor ou igual a 15. Então, tudo bem, dá para utilizar, tá? Nossa abordagem aqui. Então, vamos adaptar aqui, tá? Então, o N tudo bem, o infinito também, esse valor infinito também já está muito bom. Aqui a gente vai ter um vetor de pontos, tá? A gente não tem necessidade de representar pelo um grafo, porque vai ser como se fosse um grafo completo, ou seja, pode sair de qualquer ponto, qualquer, como é que eu posso dizer? Qualquer foco do mosquito dentro para outro foco, não tem problema. Sim, só falando que a complexidade disso aqui ela é 2 elevado a n vezes n ao quadrado, né? Então essa complexidade se, ela ainda é exponencial, né? Eu falando que a chave da gente é difícil. Sim, vamos lá. A matriz vai ficar da mesma forma, certo? Não tem alteração. A gente só vai ter nm e xy. Vou criar um vetor de distância, ou um cálculo de distância, certo? Que vai ser útil, uma função de distância, certo? Vai receber um x0 y com 0, certo? E um x1 y com 1. Vai retornar o sqrt x0 x1 ao quadrado calcular uma função de distância, né? A distância entre dois pontos, né? Tradicional, certo? Vai ser útil para a gente. E aí a gente vai iniciar o solver, certo? Que agora vai ser um double, certo? E vai indicar aqui o int i, que vai significar o último vértice que foi inserido na solução, certo? Vou apagar aqui. O último, na verdade, em que foco eu estou, né? Em que ponto do mapa eu estou, né? Em que ponto destes aqui, eu falo, tá? Então, eu vou ter n pontos, tá? Estou lembrando que são vários casos de testes que ele fala. Então, a gente tem um while vou colocar esse aqui mais para cá. Vou receber o n. E se o n for 0, eu devo parar, sabe? Eu não vou ter necessidade de ter m agora. Vou receber um xy. E vou armazenar o vetor pontos. Ponto, push, text, tá? Só lembrando que aqui ele vai, na verdade, fornecer n mais um ponto. Tá? O primeiro ponto fornecido vai ser justamente a localização da casa de João. Tá? Então, a gente vai chamar da mesma forma, solver. Vai dar, ele quer o menor caminho, né? Então, a gente também precisa
resetar o vetor pontos, né, de uma interação para outra, chama o ponto clear, né, e o solver, né. E aí tem uma particularidade, né. Lembrando que o zero eu usei aqui, que vai ser sempre o primeiro ponto que eu inseri, que vai ser justamente a casa de João. Então, se, como a gente já tinha visto, se a máscara for 2 elevado a n menos 1, significa que eu já percorri todos os vértices. Só que agora a gente não retorna zero, a gente vai retornar a distância do último vértice inserido, do último ponto inserido, né, onde eu estou, até a casa de João. Então eu vou retornar a distância entre pontos 0.4 seconds, certo? Ponto zero é justamente, como eu posso dizer, a localização de João, certo? E ponto Z, certo? É justamente a casa de João, tá? E aí, a minha PD não vai ser mais inteira, não vai ser boolean double, né? Vai ser boolean double. E aí, vai fazer o seguinte: se a gente tinha visto, se PD máscara e o diferente de menos 1, a gente vai retornar PD máscara e qual o problema disso, né? Qual o problema dessa abordagem? É porque quando a gente trata de ponto flutuante, a gente não tem certeza de igualdade, certo? A gente tem problemas de precisão, essas coisas. Então, o que a gente faz é justamente trabalhar com um certo erro, né? Já era para mim ter falado isso um pouco antes, até peço desculpas, mas aqui a gente vai simplesmente pegar o valor que está na PD e somar 1, tá? E aí, esse valor, se ele foi menos 1 inicialmente, né? Porque eu inicializo com menos 1. Se ele foi menos 1 inicialmente, então o valor absoluto de PD mais 1, se ele for maior que 1 elevado a menos 9, por exemplo, significa que esse cara aqui não está próximo de zero. Se esse cara aqui for menor ou igual que esse cara aqui, significa dizer que provavelmente esse cara aqui era menos 1, tá? Então, a gente precisa retornar a PD, certo? Se a gente fizesse diferente, poderia ter um problema, né? Poderia que a representação dele fosse menos 1.000000000, aí tivesse um lá. Aí isso aí ia fazer diferença. Só que quando a gente coloca aqui, ele só vai entrar se realmente não for diferente, for bem distante de menos 1, né? Se for zero para lá, né? Na verdade. Então, tudo bem. A gente tem que se atentar quando estiver trabalhando com ponto flutuante, essas coisas. Então, pode trabalhar diretamente com igualdade e a desigualdade, né? Desigualdade diferente, né? Que é bem semelhante, né? Ao igual. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Sim. E aqui, eu vou percorrer pontos de 1 a n. A gente recebeu n mais um pontos, né? Até o n. Só mudar aqui que esse cara aqui precisa ser J. Porque o parâmetro lá já é isso.
Não tem problema. E aí a gente vai fazer aquela mesma verificação. Se a máscara end um J, né? Verificando se o bit J está setado. Se ele não estiver setado, significa que necessariamente a gente posso dizer, a gente pode ir para esse ponto, né? Então, a gente vai ter um double resposta, vai, vai retornar a resposta, a menor resposta possível. Vai ter infinito, e a gente vai dizer que a resposta recebe o mínimo entre resposta e o solver, máscara, tá? Uma O, tá? E V, e vou somar com a distância, tá? Com a distância entre o ponto I e o ponto J. Eu vou colocar o J e aqui o I, tá? É justamente, eu estou no ponto I, preciso ir para o ponto J. Então eu calculo o mínimo disso, né? E aí eu somo, né? Eu somo com a resposta do solver. Eu seto o V na solução, né? Como é que eu seto isso? Eu coloco 1 naquela posição e digo que o vértice V foi o último a ser inserido na solução. Então, de forma bem simples, eu faço isso. Bem semelhante que a gente fez, né? Que mudou foi que a gente agora está calculando aquele W através dessa distância aqui, né? A distância entre dois pontos, tá? E aí, a partir disso, eu vou dizer que PD máscara e recebe resposta e a gente deve retornar PD máscara e. Bem, só compilar aqui, só recapitulando aqui, que aqui a gente fez isso aqui justamente porque quando eu chego nesse if, eu percorri todos os vértices e preciso voltar para o ponto inicial, a casa de João, que é justamente a casa, o ponto zero. E aí eu calculo a distância, tá? Então, recapitulando isso, aqui eu verifico, né? Se isso aqui acontecer, que o valor da PD ele é diferente de -1, e aí eu posso retornar. E cálculo mínimo, né? De qual vértice eu devo visitar. Obviamente eu vou olhar se ele já não foi visitado. Então, é isso. Vamos compilar, testar, né? Se não tem nenhum erro. Opa. Ah, não é V, é J, né? Confundindo com o nosso problema lá. Na nossa implementação anterior. É J. A gente está setando o vértice J, certo? Aqui o ponto J, na verdade. Primeira coisa que esse cara aqui precisa ser frente, né? É,
colocar printf porque fica mais fácil de usar precisão, tá? Vamos ver se a gente tem mais algum problema. Ah, sim. Esse N não é N, é N mais um, tá? O N ele é válido quando aqui a gente tem N mais um pontos, né? A gente não tem só N. A gente tem que atentar essa questãozinha, que aqui a gente recebe N mais um ponto, tá? Aqui como o max N é 17, né? Não vai ter problema. Eu coloco sobrando um pouco, justamente para não ter esse tipo de problema. Mas cuidado para não esquecer isso aqui, né? Um detalhezinho chato. Okay. Vamos testar. Ah, tá uma vírgula. Há muito tempo que eu não uso o printf, mas eu uso quando requer precisão, porque eu acho que ele é mais simples, né? Sem precisar usar out, ponto preciso, essas coisas. Eu não preciso fazer isso, né? É mais rápido pelo printf. Mas quem gosta, né? 8.89. Vamos ver se bate com a resposta. 8.89. Vamos submeter. C para passar, né? Aqui por C++. Aceito. Bom, pessoal, a aula foi um pouco mais curta hoje, né? Principalmente porque é só eu que estou falando aqui, né? Então, mas esse era o objetivo, né? Era uma aula mais curta, mas para vocês pegarem a ideia, eu vou parar de gravar aqui. Queria agradecer, né? Esse tempo que a gente trabalhou juntos, né? Foi muito legal. E espero que vocês tenham um ótimo resultado na segunda fase, assim como tiveram na primeira. Então, estudem, façam as contas, continue aí com o Palmeirão, que ele vai guiar, acho que até melhor que eu aí de vocês nesse campo. É isso. Valeu.